Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade da gente colocar a nossa voz, o nosso ânimo, a nossa força, tudo aquilo que Deus nos dá à disposição do reino de Deus, à disposição de servir o Senhor Jesus Cristo e anunciar a sua boa, perfeita e agradável palavra. A nossa meditação de hoje, dia 6 de março de 2025, está no livro das Segundas Crônicas, capítulo 21. E o nosso versículo de trabalho é o último versículo desse capítulo, versículo 20, e nele está escrito: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se, sem deixar de ser saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Você já parou para pensar, imaginar, ou especular na sua vida se você, na sua ausência, você deixa saudades na vida de alguém? Por exemplo, quando você faz uma viagem, por exemplo, quando alguém te conhece, que você tem um curto relacionamento ali, quando eu falo com pessoas, e você, ao se ausentar deles, se você deixa alguma saudade, em especial dentro da tua própria família, será se tua casa, teus filhos, tua mãe, teu pai, teus irmãos, na tua ausência, eles têm saudade de ti? E se você morrer, ou quando você morrer, será se essas pessoas que dividiam o dia a dia, as lutas, a caminhada com você, elas efetivamente vão parar e o choro delas será um choro de saudade ou é um choro apenas porque faz parte do processo de perda da vida? Pois é, nós temos aqui um personagem chamado Jeorão, filho de Josafá ou Jeosafá, dependendo das versões que você utiliza. Foi alguém que não deixou saudades. A Bíblia relata que ele era um homem mau aos olhos do Senhor. Mas por que Jeorão foi um homem mau aos olhos do Senhor, se o seu pai, Josafá, se o seu avô, Asa, e principalmente se Davi, que é o pai, vamos dizer assim, o pai ali na linhagem, também foi um homem perfeito e reto aos olhos do Senhor, perfeito e reto no sentido de um homem segundo o coração de Deus. Acho que uma das grandes diferenças, uma das grandes coisas que a gente pode dizer que influenciou a vida de Jeorão foi justamente uma das decisões precipitadas do seu pai Josafá, quando casou Jeorão com a filha do rei Acabe de Israel. E essa filha do rei Acabe também era filha da mulher mais temida, mais cruel que já teve naquele reino, que foi Jezabel. Então agora a gente pega alguém que vem de uma linhagem que está sendo criada com princípios, em tese, princípios agradáveis, porque seu pai, Josafá, era um homem que durante o seu reinado ele procurou ensinar o povo de Judá sobre as coisas do Senhor, e levando o próprio povo a buscar o Senhor com seu coração, ele pega o seu filho e permite com que ele agora vá para uma casa que faz justamente o caminho inverso. E tudo isso, muito possivelmente, dentro daquele princípio das alianças políticas, das alianças militares, e talvez até de uma futura unificação novamente do reino da nação de Israel, coisa que nós já comentamos nos nossos 2 últimos devocionais. E essa influência da casa de Acabe, da casa de Jezabel, foi tão significativa para Jeorão, que Josafá, antes de morrer, ele, vamos dizer assim, ele escolhe Jeorão, porque Jeorão era o primogênito, ou seja, obedecendo aquela regra primária, aquela regra fundamental que o primogênito, né, ele, vamos dizer assim, deveria ser preparado para essa liderança. Ele escolhe, ele coloca seus outros filhos, que eram um total de 7 filhos, seus outros filhos espalhados pelo reino de Judá, colocando eles em posições importantes, dando ouro, dando prata. Mas o que reside no coração de Jeorão é a possibilidade de algum dos filhos dele, ou de algum dos irmãos, assim bem dito, eles se levantarem contra o seu reinado. E com isso, oferecer risco de vida ao próprio Jeorão, e com isso ele perder o seu reinado. Esse pensamento de todo, ele não está equivocado para dentro dos princípios daqueles reis daquela época, né? Porque eles tinham por hábito, às vezes, se livrar dos possíveis obstáculos ou daqueles que pudessem se levantar requerendo o reino. Então, mas é um princípio que certamente não se aplicaria de ensinamento de Josafá para ele. Isso é um resultado da convivência com as coisas erradas. Quando a palavra de Deus diz que a luz e as trevas, elas não se misturam, elas não têm espaço de um para o outro, ou chega um e o outro sai, ou vice-versa, essa relação, isso que acontece de Jeorão, ele exemplifica isso com muita qualidade. Jeorão foi uma luz, em tese, que ao viver no meio da família de Acabe, muito possivelmente a sua luz foi se apagando e foi se tornando em trevas. Digo isso pela possibilidade real, porque ele era criado por um homem bom, um homem que temia o Senhor e um homem que tinha zelo por levar a palavra de Deus, levar os ensinos e levar, inclusive, para que o povo pudesse estar completamente atento, ligado, acompanhando e obedecendo a palavra de Deus. Isso não seria diferente, creio eu, dentro da sua própria casa. Mas não, ele acaba terceirizando. Mas, por outro lado, a gente também pode dizer que essa influência significativa é: diga-me com quem tu andas, eu te direi com quem tu és. Quem és? Isso é verdade, isso tem fundamento. Mas, por outro lado, Jeorão já não era nenhuma criança dentro desse processo. Mas ainda assim, muito provavelmente, com seu coração que já era inclinado ao mal, ele, vamos dizer assim, agora ele se nutre completamente, sem qualquer resistência, sem qualquer correção daquilo que apraz o seu coração. Então, aí, nesse aspecto,
O próprio Jeorão já era alguém que só esperava essa oportunidade para se deixar se fazer presente. E aí, nessa luta, uma das primeiras medidas dele, ele simplesmente mata todos os seus irmãos. Tudo isso por um princípio de querer manter o seu reinado, manter a sua hegemonia. Jeorão, a partir dali, ele se mostra um rei que está disposto a qualquer coisa para se manter no poder. Mas a Bíblia bem diz, como a gente já começou, que Jeorão foi um rei que começou a reinar aos 32 anos e ele foi, segundo a Bíblia, por 8 anos rei. Mas tem um caminho paralelo, um caminho concomitante entre ele e o seu pai, governando, vamos dizer assim, uma regência dual, ou uma regência dos dois, como se tivessem aprendizado. Mas parece que não restou aprendizado nenhum. Nesse processo, Jeorão faz com que aqueles que estavam sob o comando do seu povo, dos israelitas, dos judeus, vamos dizer assim, do povo de Judá, eles começassem a se rebelar, porque olharam ali, começaram a ver várias insatisfações. Então, povos como os edomitas, povos como de Líbina, e até mesmo o povo filisteus, todos começaram a se rebelar e começaram, vamos dizer assim, a vir para cima de Jeorão. Com isso, ele perde o controle sobre os edomitas, e os edomitas passam a ter o seu rei e passam a ser inimigos até os dias que ali as cartas de crônicas foram escritas, ou a carta de crônicas foi escrita, ou até mesmo ali o livro dos reis traz a narrativa, porque a gente faz sempre questão de lembrar que em crônicas os fatos não estão acontecendo. Em crônicas, os fatos estão sendo rememorados pelo escritor, que quer passar essa informação, passar esses ensinos, passar o direcionamento para o povo que vem do cativeiro babilônico. Esse é o mistério, essa é a ideia centrada no livro das crônicas. No livro das crônicas, o fato não acontece, ele já aconteceu. É apenas um relato sendo trazido pelo escritor das crônicas, aquilo que ele considera importante para que a nova geração, aqueles que vieram do cativeiro, possam se reconstruir como nação. A Jeorão, como o relato bíblico traz, ele era um homem ímpio, ele era um homem voltado para o mal, e ele era um homem que não tinha respeito ou temor pela palavra de Deus. E aí no versículo 11, tem mais um passo importante, um passo que leva Jeorão ao seu caminho da destruição. Ele diz assim nesse versículo: ele também fez alto dos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até Judá impeliu isso. E até era Judá impeliu isso, ou seja, ele obrigou até mesmo o povo de Judá a sacrificar nos altos, vamos dizer assim, a se corromper em idolatria. Ou seja, o próprio rei agora conduz o seu povo, conduz a sua nação para a própria destruição ou para o próprio distanciamento do Senhor. Ou seja, são passos que completamente desagradam ao Senhor. E uma das respostas que começa a vir do Senhor em relação a Jeorão, a gente começa a ver lá no versículo 12, que está escrito assim: então lhe veio um escrito a parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Aqui começa a vir agora, por exemplo, agora a relação de Deus, né? O desagrado de Deus em relação ao reinado de Jeorão. Jeorão, lembrando que tudo que ele está fazendo leva com que o Senhor estivesse compelido a destruir a Judá. Mas devemos nos lembrar que Judá, a relação do Senhor com Judá, passava por aquilo que ele havia dito para Davi, ou seja, que Davi sempre teria uma lâmpada ali naquele reino. Por quê? Porque o Senhor sempre manteria e garantiria alguém da linhagem de Davi reinando sobre Judá. E essa promessa faz com que o Senhor não destrua Judá. Mas como Jeorão era um homem inclinado, porque seguia os ensinamentos do reino de Israel e não os ensinamentos dados pela sua família, pelo seu pai e pelo Senhor, que é de obediência ao Senhor, no versículo 14, o profeta traz exatamente para esse homem perverso, que diz assim: eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. E também tu terá, vamos dizer assim, tu será cometido por uma enfermidade, e essa enfermidade te conduzirá à morte dia após dia, porque ela fará com que teu intestino ele saia do teu corpo, ou seja, você será consumido por uma doença dia após dia, que te causará grande sofrimento, grande dor. É isso que o Senhor reserva à iniquidade de Jeorão. Aí você poderia dizer assim: mas o Senhor não está sendo muito mal? Lembrai-vos que o Senhor é um Senhor de justiça. E a iniquidade do homem, ela precisa ter o peso e a correção do próprio Deus. Lembra-te, o Senhor está tratando com uma nação, com um povo. Ele precisa que essa nação tenha temor ao poder daquele que transportou eles pela terra do Egito. E como eles, ao longo do tempo, foram esquecendo isso, é necessário que o Senhor haja nesse momento, não só com a misericórdia, como ele está agindo ainda hoje com a gente, mas aqui com a justiça. Mas aí você tem que lembrar que na nossa vida real, na nossa vida prática, hoje a gente, dentro do que vive no cristianismo, dentro do conceito de igreja, dentro do relacionamento de comunidade cristã, a gente também age como Jeorão nas nossas ações por diversas vezes. A gente brinca de ser crente, a gente brinca de servir ao Senhor, a gente brinca de aparentar ter temor ao Senhor. Mas assim como chegou para Jeorão, certamente para todo aquele que ainda nos nossos tempos age dessa forma, o Senhor se fará justiça lá nos últimos dias, quando chegar o dia, no dia do juízo.
E nesse processo de correção, de ação, de justiça de Deus, Deus levanta, ou o Senhor levanta contra o reino de Jorão, o espírito dos filisteus e dos arábios, que passam a atacar o seu reino. E eles prosperam contra o reino de Jorão. E com isso, aquilo que havia sido, vamos dizer assim, profetizado por Elias, através da carta que ele recebe, ou seja, através do conhecimento que ele teve daquilo que seria o seu futuro, aquilo agora se faz verdade. Toda a sua casa, todo o seu povo, todas as suas mulheres são levados como escravos, são levados, né? Mas simplesmente o seu filho mais novo, que era o Jeoacás, esse ficou. Porque você tem que lembrar qual é o processo, por que esse jovem ficou? Esse jovem ficou, nesse momento, não é nem pelo mérito dele ter, mas pelo amor de Deus, a promessa que ele fez a Davi. Sempre terá uma lâmpada em Judá, sempre terá uma lâmpada no reino de Jerusalém, sempre terá um homem da linhagem de Davi para governar o reino de Judá perpetuamente. E após tudo isso, após todas essas ações, após todo esse declínio que nós estamos observando no reino de Judá, se sucede que Jorão é acometido nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E essa doença vai consumindo ele, vai corroendo ele, e a Bíblia relata, lá no versículo 19, que saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades. E você lembra como nós começamos o nosso devocional, falando sobre a questão da saudade, se você deixaria ou não saudade, e para fechar, para ir de encontro, ou ao encontro daquilo que nós iniciamos, de encontro não, mas ao encontro daquilo que nós iniciamos o nosso devocional, ainda no versículo 19, ele continua: e o seu povo não lhe queimou aromas como queimaram seus pais. Ou seja, ele morreu esquecido, ele morreu sem deixar saudades, e apesar de ele ter sido sepultado na cidade de seus pais, ele não foi para os sepulcros dos homens da sua família. Ele foi sepultado à parte, mostrando para ele a vergonha daquilo que ele construiu para a sua vida e na sua desobediência sempre ao Senhor. E aí fica para que você possa meditar e pensar: cuidado como tu andas sobre a face da terra, achando que tu possa fazer sempre as tuas vontades e vivendo teus prazeres. Se você quer uma vida virtuosa, se você quer uma vida abençoada, se você quer uma vida abençoada no sentido de correção, de temor, de alinhamento ao Senhor, anda completamente alinhado aos mandamentos de Deus em obediência à sua palavra. E obedecer a palavra do Senhor leva-nos a amar as coisas de Deus. E quando chegar o nosso momento, nosso juízo, certamente o nosso nome não será esquecido e será honrado pelo Senhor, porque iremos viver na sua glória. Graça e paz, meu irmão. Siga com o amor de Cristo, siga com a proteção do Senhor e siga firme no caminho de ser um bom servo e um bom filho de nosso Deus e Pai. Que Deus te cuide.